Bem, pessoal, mais uma vez, bom dia oficialmente a todos. Vamos começar compartilhando a apresentação. Espero que seja um evento muito rico e que consiga trazer bastante conteúdo para vocês. Convido o nosso superintendente Alexandre Xavier para fazer a abertura oficial. Obrigado, Daniele. Bom dia a todos. Muito obrigado, em nome do IKEA, pela presença, por prestigiarem essa ocasião. Solicito, por favor, que transmitam um vídeo institucional, um rápido vídeo, e logo na sequência eu concluo essa abertura para início do evento. IKEA, Instituto da Qualidade Automotiva. 30 anos de evolução, inovação e confiança. Criado em 1995, o IKEA é uma organização sem fins lucrativos que promove qualidade, competitividade e sustentabilidade no setor da mobilidade. Certificações, ensaios laboratoriais, treinamentos, publicações técnicas, sustentabilidade, estudos técnicos e transformação digital, organização de eventos. Com credibilidade reconhecida nacional e internacionalmente, o IKEA garante padrões de excelência para produtos, serviços, sistemas e profissionais. Capacitação técnica e formação contínua para um setor automotivo mais eficiente, seguro e sustentável. Mais de 45 mil profissionais capacitados. Mais de 150 mil produtos certificados. E atuação global. IKEA, qualidade que transforma o setor da mobilidade. O IKEA foi criado em 1995 no contexto da abertura de mercado, né? É notório quanto aquele momento transformou o nosso país, a nossa sociedade e o setor automotivo particularmente. Hoje em dia, não são poucos os especialistas que entendem que nós passamos pelo período de maior transformação desde aquele momento nos anos 90, com impactos muito significativos no setor automotivo, Brasil e mundo. São muitas questões que impactam as empresas e os profissionais hoje em dia. Transformação digital, sustentabilidade, eletrificação, todos os novos modelos de negócio, ampliação do comércio eletrônico, a vinda, nesses últimos 2, 3 anos, a vinda de inúmeras novas marcas e os impactos disso em toda a cadeia automotiva, principalmente do ponto de vista de pressão por competitividade. Não bastassem todos esses pontos, existe um fator que é praticamente transversal a tudo do que vem acontecendo, que é a necessidade de capacitação dos profissionais. O último relatório do futuro dos empregos do Fórum Econômico Mundial destaca, né, o principal desafio em todas as transformações que as indústrias passam hoje em dia é a educação, é a capacitação. Dentro do mesmo relatório, destaca-se que 40% das competências hoje em dia essenciais dos profissionais que atuam em todos os setores produtivos se tornarão obsoletas até 2030. O IKEA, assim como aconteceu nos anos 90, onde fomos criados para proteger o país em relação aos riscos, né, como uma das ferramentas para proteger o setor automotivo em relação aos riscos que foram envolvidos naquela abertura de mercado. Se, por um lado, abriu espaço para a vinda de veículos, componentes automotivos de padrão global, com alto nível de qualidade, a mesma abertura poderia abrir espaço para veículos, componentes que não tivessem o nível mínimo de qualidade esperado para a nossa sociedade. E o IKEA foi uma das iniciativas do governo, junto com o setor automotivo,
para proteção desse contexto, onde o IKEA tem a responsabilidade, desde o seu início, de zelar, proteger, apoiar toda a cadeia automotiva, indústria, comércio e serviços em relação ao que ela necessita do ponto de vista da qualidade. Quando nós falamos de educação, de capacitação de profissionais, temos um papel essencial nesse aspecto. Em um ano onde muitas mudanças são previstas, nova VDA 2, nova VDA 19.1, nova NR10, que influencia todo o ecossistema de eletrificação veicular. Acabei de ser informado uma nova referência técnica da VDA para inteligência artificial, de referência para toda a cadeia automotiva, principalmente influenciada pela indústria alemã. O novo CEP, e ainda, naturalmente, foco do evento de hoje, as novas ISO 9001, nova ISO 14001 e, do ano que vem, a nova IATF 16949. Em todo esse aspecto, o IKEA tem um papel essencial no apoio para a certificação, no apoio para treinamento dos profissionais, para o apoio de organizações que orbitam em torno de toda a atualização necessária que os profissionais e as empresas precisam encaminhar, junto com todos os outros desafios que foram citados. E todas essas transformações e esse apoio por parte do Instituto começa na informação. E é essa informação sobre as novidades em relação às novas ISO 9001 e 14001 que é o foco, destaque para o evento de hoje. Eu convido o Júnior Carvalho, um especialista do IKEA, que nos apoia em diversas especialidades ligadas a sistemas e que nos apoia hoje em dia em todos os desenvolvimentos ligados às novas 9001 e 14001, inclusive a homologação do IKEA para a formação de auditor líder, que será uma das novidades lançadas assim que essas novas normas forem publicadas oficialmente. Júnior, assim como eu agradeci a todos os participantes do evento, agradeço a sua participação, seu apoio e desejo um ótimo evento para você e todos que participarão aqui. Muito obrigado pelas palavras. Um ótimo dia a todos vocês que aqui estão presentes. Primeiramente, é com uma enorme satisfação que venho, né, abrir este workshop junto a vocês, né, e agradecimento ao senhor Leonardo e também ao senhor Sérgio Quina, que nos apoiou no desenvolvimento em conjunto deste material que fizemos com muito carinho, com muita dedicação para estar apresentando a todos vocês. Vou abrir aqui a minha apresentação a todos para que vocês possam estar acompanhando. Só um momento. Vocês estão visualizando a minha tela? A Deixa tela eu sim, mas ver. não está a apresentação, Júnior. Tá, já estou compartilhando aqui. Bom, então, nosso propósito deste material em que tivemos aí a oportunidade de prepará-los é falar um pouco dessas tendências que nós estamos já, né, bem perto de já termos essa consagração, como a ISO 9001-2026, bem como a 14000, que está sendo a primeira revisão, né, mais latente, da qual a gente está já acompanhando, né? Segundo acompanhamentos que a gente temos, já está sendo publicada agora a partir de abril, maio, essa publicação que vai estar valendo, né, dentro do período de transição de 3 anos. Antes, gostaria de apresentar a todos vocês, né, meu nome é Júnior Carvalho, eu sou instrutor aqui do IKEA e também de alguns outros parceiros. Sou um auditor líder de 91445, segurança viária, ESG, e também sou avaliador do Inmetro, né, no que tange as avaliações de escritório, 17065, 17021, e também atuante como especialista em alguns IAFs, né? Mas antes disso tudo, né, minha vivência profissional, 23 anos dentro da indústria, em diversas áreas, em diversos segmentos, das quais pude somar um pouco dessa vivência, dessa expertise das quais eu trago aqui. E sempre, né, a gente está sempre aprendendo com todos, né, que a gente tem contato no dia a dia.
Qual o nosso objetivo? Então, o nosso objetivo é trazer a vocês um entendimento do sistema de gestão, do que agora vai estar mudando com essa vertente, né, dessa nova ISO 9000, entender um pouco das certificações que impulsionam os negócios e seus benefícios, ou seja, agora o sistema de gestão já estar mais ligado, né, ao plano estratégico do negócio, como benefício, não simplesmente por um mero certificado, né, que a gente via isso no passado, corriqueiramente em algumas empresas, né, se via a necessidade somente de ter um certificado, agora não, tem essa impulsão de trazer algo benéfico ao estratégico da empresa, demonstrar uma linha de tempo dessas normas, tanto a 9 quanto a 14, pelas quais estamos ainda em revisão, o status dessa publicação e sua disponibilidade, lembrando que ainda estamos na fase de FDIs, né? A FDIs, né, a final draft da 14.000 já temos, né? Então ela já está sendo publicada neste meados deste mês, né? Segundo o calendário. E ainda assim a 9.001 está encaminhando-se para termos essa FDIs. Então estamos aqui nos bastidores acompanhando toda essa evolução. Entender essa linha do tempo, né, desde o seu primeiro lançamento, as principais mudanças, né, para a versão 2026, que pelo relato, pela que a gente já temos de informação, não são mudanças tão significativas como aconteceu na versão 2015, mas que são pequenas mudanças no contexto de eu enxergar a empresa e enxergar o sistema de gestão de uma forma um pouco diferente, né, que a gente vai dar essa abordagem na sequência. Aplicar essas alterações nos processos da organização e entender o período de transição e seu fluxo de publicação. Lembrando que, em caso de dúvidas, vocês têm, né, a vontade para poder estar trazendo as dúvidas, colocando no chat para nós, que no final desta apresentação estaremos à inteira disposição em sanar todas essas dúvidas, ok? Sistema de gestão da qualidade e meio ambiente. Então, são duas normas que andam integradas, né, uma ligada à outra. Então, desde este período da transição da versão 2015, facilitou muito, né, essa transição de uma norma para outra, né, através do anexo SL, que é um anexo de estrutura de alto nível, que favorece a todas as empresas fazerem um sistema de gestão integrado. Então, isso favorece muito para quem quer trabalhar com duas normas, três normas simultâneas dentro da sua organização e que isso favorece, né, na junção das documentações e correlatos que devem ser implementados. Então, o que é um sistema de gestão? É uma estrutura definida por processos, procedimentos, recursos e infraestrutura, que viabiliza o quê? Qualquer organização em implementar, então, desde uma empresa de serviço, por exemplo, um escritório de contabilidade, até uma multinacional automotiva, farmacêutica, aeroespacial, lógico, né, que temos normas exclusivas para aeroespacial, mas que podem ser integradas, né? Identificar seus pontos fortes, padronizar seus processos, formalizar as práticas que funcionem, ou seja, isso garante uma gestão de rotina padronizada e consistente, além das auditorias para quê? Confirmar se essa manutenabilidade e constância tem sendo mantida conforme os critérios. Quais critérios? A própria norma em si, os requisitos do cliente a serem atendidos, o requisito da organização a ser atendido, com foco no que? Na satisfação do cliente. Então veja que o sistema de gestão, diferente de se ter somente um mero certificado, ele traz muitos benefícios para uma organização no que tange a apoiar o plano estratégico do seu negócio, onde que cada organização vai entender o seu contexto, aquilo que possa afetar internamente e externamente, estruturar através de um planejamento estratégico, um plano B, que a gente chama, para quê? Para suportar quaisquer eventos, né, que possam ser não benéficos para o negócio. Como a ISO 9001 e 14001 pode impulsionar o seu negócio? Primeiro, perante a 9000, qualidade em todas as etapas, desde o planejamento à entrega, clientes satisfeitos, produtos e serviços confiáveis. Então, o selo 14.000, o selo 9.000, traz para uma organização a visão de que aquela empresa ela tem um processo documentado e estruturado, ela tem recursos,
ela consegue avaliar, né, as suas lacunas em relação aos requisitos normativos, ao ponto de fazer com que o cliente se sinta o quê? Satisfeito, seguro de poder estar comprando um produto oriundo de um processo pela qual estará sendo manufaturado. Gera um comprometimento, né, na entrega dos produtos com confiança, ou seja, aquilo que o cliente pede em tal prazo, aquilo vai ser cumprido, da forma em que ele pediu. Trabalho na prevenção de riscos oriundos em diversas fontes, como contexto interno e externo. Hoje vemos, né, essa necessidade de cada organização conhecer-se em relação ao seu contexto externo, tudo aquilo que possa afetar. Quanta coisa que a gente vem observando que diretamente ou indiretamente pode afetar o seu negócio. Quantas questões ligadas a condições climáticas, né, que a gente tem observado, acompanhando os noticiários, e isso tem afetado as organizações, direta e indiretamente, a começar-se por o que aconteceu na região sul, né? Então, quantas empresas que foram afetadas, quantas pessoas, sociedades que foram afetadas. Então, como que a empresa estará reagindo-se a elas? Internamente, né? A empresa faz com que ela se conheça, ela se estruture o quê? A sua cultura de negócio. E o mais importante agora, pela vertente da nova ISO 9001, uma cultura de qualidade, que é o que a gente vai falar isso na seguinte, nos próximos slides. Suporte aos clientes, né? Certificação e confiabilidade dos processos, sustentabilidade. Então, veja que as normas 9 e 14, que estão, né, próximos de estar tendo as suas publicações, está trazendo pegadas voltadas ao ESG, principalmente no que tange a sustentabilidade do seu negócio ao longo do tempo, práticas ligadas a questões de compliance anti-suborno. Hoje temos visto muito, então temos tido muitos treinamentos sobre essa temática, muito procurado, ou seja, porque a gente espera que a empresa seja autotransparente para comigo, sociedade, para com os clientes, pelas quais ela vai fornecer um produto a esses clientes. Então, eu quero comprar um produto de uma empresa que seja totalmente idônea, né, transparente nos seus negócios e, principalmente, lide, né, com os requisitos legais cabíveis e aplicáveis. Que forneça uma sistemática de prevenção e preservação ao meio ambiente, né? Se eu, né, desmato uma árvore para poder fazer uma transformação em um produto, eu preciso equiparar esse meio ambiente plantando-se duas, três, né? Isso é buscar ser sustentável. Cumprimento dos requisitos legais. Então, ou seja, faz com que a empresa opere de forma bem transparente e legal, né, para que possa me atender. Não posso mais comprar um produto de uma empresa que esteja totalmente irregular, que você tenha o seu AVCB vencido, as suas licenças de operação estejam totalmente irregular, vencidas. Ora, eu sou coparticipativo disso. Eu estou comprando de você que está irregular, eu estou assinando embaixo que eu aceito toda essa prática. E hoje em dia a gente vê que isso não é legal, não é sadio para os negócios. Então, quais são os benefícios que a ISO nos traz? Foco em alcançar os resultados planejados. Então, eu preciso vincular isso ao meu planejamento estratégico. Então, eu preciso planejar, estruturar estrategicamente o meu negócio para alavancar mercados, né? Aumentar o meu market share, e o sistema de gestão vai trazer essa robustez. Flexibilidade para as informações documentadas, né? Então, a norma fala o que fazer, o como você estabelece a melhor maneira, melhor mecanismo. Melhoria no controle dos riscos, ou seja, agora temos uma atualização, um desdobramento melhor em relação à gestão de risco, diferente do passado, que a gente via ações preventivas e assim mesmo uma ou outra ação preventiva voltada à operação. E as áreas de apoio? Então, se a gente olhar num panorama geral, em todos os processos existem riscos.
Em todas as situações de atividades oriundas de cada processo, de cada organização, tem risco. Agora, mapeamos adequadamente esses riscos? O mesmo acontece para as oportunidades. Quantas oportunidades nos vemos, né? A gestão maior enxerga, tem uma oportunidade de uma expansão de negócio em outro estado, tem uma oportunidade de uma expansão de negócio fora do país. Ora, oportunidades são benéficas, mas traz também riscos ocultos que cada gestor precisa avaliar. Às vezes, aquilo que pudesse ser benéfico possa ser um impacto muito grande ao ponto de ter que fechar esse empreendimento, além de gerar muitas divisas, muitas perdas financeiras. Então, a gente precisa, né, avaliar melhor esses riscos. Por isso que nós vamos falar um pouco mais na sequência dessa nova pegada. Melhor controle do processo, conduzindo melhores resultados, melhoria na satisfação do cliente, ou seja, ao ponto em que eu já monitoro os resultados do meu negócio, né, e que enxergo que está satisfeito, eu preciso fazer com que esse resultado seja autossustentável o quê? Ao longo do tempo. Então, por isso que houve uma mudança singela nesse contexto que a organização ela precisa avaliar o seu resultado, né, futuramente, ao longo do tempo. Então, ou seja, o meu resultado de hoje, será que ele vai valer o mesmo resultado para daqui a alguns meses, daqui a alguns anos? Quais são as medidas em que eu vou precisar atuar para que eu consiga manter-se sustentável esse resultado? E, lógico, buscar a melhoria, né, na satisfação do cliente, nessa questão, retenção e fidelização do cliente, melhoria na imagem e reputação. Então, né, a velocidade com que as coisas, né, se denotam nas mídias sociais, eu diria que hoje a mídia social é uma parte interessada para o meu negócio a ser levado em consideração. Qualquer evento, qualquer sinistro de grande magnitude que aconteça no meu negócio, seja, por exemplo, questões de compliance, de anti-suborno, seja questões de recall ou, né, de impacto ambiental, com certeza vai disparar na mídia, vai estar nas redes sociais. Então a gente precisa o quê? Melhorar a nossa imagem e reputação nesse negócio. Que assim vai aumentar a minha credibilidade no mercado e a fidelização dos nossos clientes, ou seja, nossos clientes passam a ter maior confiança sobre aquilo pela qual está nos contactando os nossos produtos ou serviços. Já a ISO 14000, demonstrar conformidade com os requisitos legais e regulamentares atuais e futuros. Nós somos o país que tem o maior contingente de leis ambientais do mundo. É muita lei, é muito decreto. E a velocidade com que essas leis e decretos se atualizam faz com que a minha organização esteja bem estruturada estrategicamente para que se faça cumpri-la. Porque o não cumprimento de um requisito legal possa enquadrar em crime ambiental. E a gente sabe o quanto que é impactante, né, um negócio, né, ter que fechar as portas ou ser embargados por questões ambientais, né, de impacto ambiental. Aumentar o envolvimento da liderança e o comprometimento dos funcionários. Então, criarmos uma cultura não só de qualidade, como também uma cultura de meio ambiente, né? Por isso que temos aí a questão do ESG, justamente para aumentar o envolvimento, né, com, por exemplo, educação ambiental dentro das organizações e as sociedades afins, melhorar a reputação da empresa e a confiança das partes interessadas mediante o quê? Uma comunicação estratégica. Agora, eu como negócio, quem são as minhas partes interessadas? Então a gente sempre pergunta isso aos gestores. E aí, você conhece quem são as suas partes interessadas? Quem são as partes interessadas? São todos que possam ter ligações diretas ou indiretas com o seu negócio. A sociedade, os seus colaboradores, o cliente, o acionista. Então, todos eles, a mídia social, o organismo que os certifica, é uma parte interessada.
que têm regras a serem cumpridas. E aí eu conheço todas. Então é importante para o planejamento estratégico, a alta gestão, conhecer as suas partes interessadas. Melhorar a reputação da empresa e a confiança também delas, né? Então a gente precisa, para eu poder melhorar essa confiança, eu preciso tão bem conhecê-las, bem como entender os seus requisitos e principalmente as suas necessidades. Alavancar objetivos estratégicos de negócio através da incorporação de questões ambientais na gestão da empresa. Então, alavancar objetivos estratégicos, como, por exemplo, a redução no meu impacto ambiental dentro do meu negócio, melhorar as condições, por exemplo, da geração de energia, por isso que existe uma pegada, né, uma nova norma de gestão energética, né, que eu possa melhorar, né, a questão da redução do impacto pelo consumo energético, e entre outras normas que estão alicerçadas para que eu possa definir melhores objetivos. Então, o SG traz, né, uma série infinita de objetivos que eu possa trabalhar dentro do meu negócio para que me faça eu ser um autossustentável. Oferecer vantagem competitiva, financeira, aumentando o quê? A eficiência, né? Eficiência de produção, eficiência energética e também reduzir os custos operacionais do meu negócio. Incentivar a melhoria do desempenho ambiental pelos fornecedores, integrando-os nos sistemas de negócio da empresa. Então, é o que a gente sempre fala, né? É uma parceria ganha-ganha. Eu preciso daquele fornecedor para que possa alavancar o meu negócio. Não posso desconsiderá-lo. Ao mesmo ponto que eu preciso que o meu fornecedor também seja transparente e leal nos seus negócios, porque eu estarei comprando dele. É aquela questão do controle e a influência. Então, como é que eu estou lidando com a influência? Então, eu preciso incentivar o desempenho ambiental dos meus fornecedores. Linha do tempo. Então, veja que essa ISO 9000, pela qual estamos perto de ter a sua edição, estamos na 6ª edição. Então, a primeira edição, ela foi gerada, né, em 1987. Naquela época, trouxe um foco na conformidade documental, inspeção final do produto, procedimentos operacionais padronizados. Já a versão 2ª edição de 1994 trouxe um reforço sobre o sistema de qualidade, com maior ênfase em quê? Em ações preventivas, mas ainda muito baseada em evidências documental. A sua 3ª edição, que é a edição de 2000, trouxe um foco na transição de uma garantia de qualidade, baseada apenas em procedimentos, né? Então, trouxe aí uma pegada voltando aí da versão 2ª edição, para uma gestão focada em quem? Ao cliente, melhoria contínua e abordagem para o processo. A sua 4ª edição, foco em melhoria do sistema de gestão. Então, aqui neste momento, começamos a pensar em melhoria, né, do sistema de gestão, aumentar a satisfação do cliente, assegurando o quê? A conformidade, produtos e serviços, bem como a melhoria contínua dos seus processos, que até então a gente sempre fala que melhoria contínua ela é intrínseca, tem que estar ligada a todos os processos. A sua 5ª edição, 2015, né, que houve uma revisão muito mais singela, muito mais complexa, trouxe um foco na melhoria contínua do sistema de gestão, bem como garantia da satisfação do cliente através da entrega consistente de produtos e serviços. Só que aqui, ao ponto em que nós falávamos em ações preventivas, agora passou a abordar análise de risco. E o mais importante, as questões de contexto interno, partes interessadas, ou seja, trouxe uma vertente ligada ao estratégico da empresa. E, logicamente, né, a questão da liderança, que houve uma mudança singela dessa versão, fazendo que a alta direção esteja, né, não mais no topo, mas sim no centro do negócio. E, principalmente, né, os donos de processo serem líderes também, parceiros, coparticipativos daquele sistema de gestão empenhado, implementado dentro da sua organização. Então, aquela figura existente do passado, tal como RD, representante da direção, ela foi abolida. Por quê? Porque
a alta gestão transformava toda aquela responsabilidade no RD. Então, a gente via isso acontecendo dentro do sistema de gestão. Agora não. Agora eu preciso que cada dono de processo tenha a sua coparticipação integrada dentro do sistema de gestão. Porque o resultado, a saída resultante daquele processo, quando não entregado adequadamente, vai afetar diretamente ou indiretamente o sistema de gestão. Então, a liderança, né, tem aí uma parcela singela de importância dentro do sistema de gestão, principalmente os donos de processo de cada organização. E a sexta edição, né, que é esta que nós estamos aguardando ansiosamente, tem como foco introduzir diversas atualizações para refinar o padrão atual, ou seja, sem promover uma reformulação completa. Então, aqui nessa versão, não trouxe uma reformulação completa como aconteceu na versão 2015, mas trouxe alguns pontos significativos que nós devemos levar em consideração a partir de agora dentro da organização, como, por exemplo, a questão da cultura organizacional, né, como que a gente, né, vai trazer essa cultura, ou seja, já não vai mais ser aceito fazer como havíamos fazendo, né, todos têm um engajamento sobre a cultura da qualidade, a transparência e ética do negócio, né? Então, essa trouxe também uma pegada ligada à questão da informação, gestão de informações, né? Hoje, né, temos muitas normas ligadas à segurança da informação. Então, aquilo que no passado a gente gerava uma série de documentos impressos, hoje, né, temos a tecnologia ao nosso favor, ao ponto de gerar controles de documentos na nuvem, em softwares, né, em redes, mas e a organização em si? Como é que ela está controlando isso? Até por questões, né, de velocidade, de atualização, por exemplo, de novos vírus, ataques cibernéticos. Como que a empresa está se preparando? Hoje, né, temos a oportunidade de proferir, né, esse workshop de forma remoto, diferente do passado. Mas o que pode, né, ser benéfico e não ser benéfico? Ou seja, como é que está o meu controle de rede da empresa? Como é que está a minha atualização informática da empresa? Então, no passado, que a gente deixava, né, singelamente, desconsiderando num período de auditoria e não auditar o setor de TI, agora me forço a ter que incluir no meu plano de auditoria auditar o departamento de TI da empresa. Para quê? Para a gente saber como que eles estão lidando com as questões de segurança cibernética, segurança da informação, segurança de dados dos seus clientes, de seus colaboradores. Por quê? Porque temos uma lei ligada ao LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa sexta edição, ela está trazendo uma visão nesse sentido. Já a 14.000 teve a sua primeira publicação, né? Teve a publicação em 1973, onde trouxe os princípios da Comunidade Europeia para aplicação de cuidados de proteção ao ambiente. 1993, o comitê da ISO TC 207 foi estabelecido para até então desenvolver a família das normas 14.000, onde que a sua primeira publicação ocorreu em 1996, né, pela ISO, né, voltada à gestão ambiental. Então, a primeira publicação da 14.000, 1996, a sua segunda em 2004, né, passou a ser a primeira revisão, ou seja, considerada menor, porém focando na clareza dos requisitos e melhor interpretação, sem o quê? Sem alterar substancialmente os requisitos, introduzir novas obrigações significativas. A sua terceira edição ocorreu em 2015, né? Então alinhou-se a estrutura de alto nível, usando outros padrões de sistema de gestão, como a ISO 9001-2015, facilitando a integração do sistema de gestão ambiental, né, com outros sistemas de gestão, ou seja, facilitou a integração, né, desses sistemas para se tornar de forma integradas através do anexo SL. E aqui estamos, né, direcionados para a quarta edição, que já temos aí, já segundo o cronograma, já está sendo publicada,
que vai refletir o comprometimento das organizações com o desenvolvimento sustentável, resiliência climática, responsabilidade ambiental, aumento da confiança das partes interessadas. Então, singelamente, essas mudanças, o que teve de mudança mais elementar perante a 14.000? A quesito 4142, né, já trouxe desde fevereiro de 2024 a questão das condições climáticas, né? Então, já faz parte agora eu identificar que condições climáticas que pode afetar o meu negócio, direto ou indireto. E no 42, se tem alguma parte interessada que tenha algum requisito, né, alguma questão de condições climáticas que eu preciso identificar para eu poder atuar. Por exemplo, parte interessada, colaboradores. Ora, mas colaboradores? O que tem a ver com a condição climática? Simples. Tomemos um exemplo da região sul, que teve a maior, né, catástrofe natural que aconteceu nos últimos tempos. Quantas pessoas que ficou sem poder se locomover, que teve seus pertences perdidos? Do outro lado, as empresas ficaram sem operar, porque parte desses colaboradores foram afetados. Ou seja, como é que eles pudessem chegar às empresas? Então, indiretamente pôde afetar essa questão de condição climática. Outro exemplo, né? Tem o meu negócio numa região, mas a outra sofreu um impacto ambiental, uma catástrofe natural. Só que todo o curso logístico passa por essa via. Ora, e aí? Deixei de operacionalizar porque a catástrofe natural que aconteceu na região X afetou drasticamente meu curso logístico, o meu principal cliente. Então a gente tem visto muito isso, né? E os noticiários têm mostrado drasticamente o que essas catástrofes naturais têm acontecido. A começar, por exemplo, da Toyota em São Paulo. Qual o tamanho do prejuízo que foi? Muitos fornecedores foram afetados. Tem fornecedores que estão em layoff, justamente por conta dessa questão da condição climática que afetou essa empresa Toyota. Então, quais são os principais objetivos da revisão da ISO 9001? O foco na sustentabilidade, abordando o impacto social e bem como a perenidade do negócio. Então, veja que, indiretamente, né, nos textos da norma, a gente tem visto, né, pelo que a gente está acompanhando pelo draft, temas ligados ao ESG. Melhoria na gestão do risco. Então, houve um desdobramento, né, dessa gestão de riscos. Então, as empresas agora vão ter que avaliar não só os riscos que podem ocorrer da sua organização, bem como as oportunidades que podem estar tendo riscos disfarçados ali. Então, aspectos como resiliência da cadeia de suprimento e mudanças climáticas. O que a gente tem observado, né, e isso nós temos aberto aí um parênteses a todas as organizações pelas quais a gente audita, risco, mudança climática. Tá, mas o que você levou em consideração mudança climática? Muito genérico só colocar mudança climática. Eu preciso fazer uma autoanálise, né? O que eu posso, né, ter afetado com mudança climática? Uma simples queda de uma árvore, né, devido a um vendaval, que essa árvore possa cair sobre a rede elétrica, o que vai acontecer? O seu negócio ficará sem energia por dias ou por determinados momentos. E aí? Não vai afetar o resultado do seu negócio, a produtividade? Como que a mudança climática não pode ser levada em consideração? Então, esses são exemplos que a gente coloca junto às empresas, né, para que elas possam abrir-se a mente e olhar-se ao entorno, né, pelas lições aprendidas que a gente vem acompanhando nos noticiários, o que pode afetar o meu negócio. E eu ter um plano B, entendeu? Ferramentas digitais. O uso da tecnologia, como inteligência artificial, automação e análise de dados na gestão da qualidade e melhor gestão das novas tecnologias de processo. Então, a inteligência artificial ela veio para nos ajudar a facilitar, né, uma velocidade
por exemplo, de uma coleta de dados, de uma melhoria, por exemplo, num plano de expansão, de um relatório. Mas eu não posso só ficar apegado à inteligência artificial, né? Ela é uma ferramenta que eu vou usá-la de uso contínuo, mas não simplesmente substituir por ela. Mas a gente precisa avaliar até quando essa inteligência artificial ela é benéfica para o meu negócio. Rastreabilidade e análise de dados. Melhorar a gestão da integridade dos dados digitais. Hoje, vemos, né, muitas empresas que têm, por exemplo, celulares corporativos. E muito desses celulares corporativos têm dados sigilosos de quem? De clientes. Da sua empresa, por exemplo. E aí, se esse celular é roubado ou, né, é vazado as informações? E aí, como é que a empresa fica nessa questão? Então, eu preciso dar um ponto de atenção para isso, né? O controle, né, de não haver vazamentos de fontes sigilosas, de dados sigilosos, através do uso do celular. Foco nas partes interessadas, ampliar a visão além do cliente, ou seja, considerando o impacto em todas as partes interessadas relevantes. Olha só, né, o tema, considerando o impacto a todas as partes interessadas relevantes. E aí a gente sempre pergunta, e aí, você conhece todas as suas partes interessadas? Então, aquilo que, né, a gente vinha fazendo de uma forma não tão complexa, né, a gente precisa, como negócio, olhar primeiro, quem são as minhas partes interessadas? Quais são os requisitos delas? Quais são as necessidades dessas partes interessadas? Então, para quê? Porque eu preciso desdobrar isso, porque pode afetar diretamente ou indiretamente o estratégico do meu negócio, da minha empresa. Liderança e cultura. Reforçar a gestão de risco, incluindo aspectos como resiliência na cadeia de suprimentos e mudanças climáticas. Então veja que agora a liderança ela precisa ser de fato um parceiro do sistema de gestão. Ter o compromisso a esse sistema de gestão, suportando, né, a todas as partes interessadas, suportando todos os liderados, dando subsídios, dando recursos, né, apoiando na identificação dos riscos atrelados a esse negócio, bem como na busca no atingimento dos objetivos e resultados desse negócio. Simplificação dos requisitos, torna mais simples, né, a norma, facilitando a sua aplicação em pequenas e médias empresas, bem como alinhando com outras normas do sistema de gestão, como a 9.000, como a 14, como a 45, como a gestão de compliance, por exemplo, como a gestão de antissuborno, como a gestão, por exemplo, de segurança viária. Então, se nós pegarmos todas essas outras normas, vocês vão ver que há uma ligação direta com alguns capítulos bem conhecidos dessas normas tradicionalmente das quais a gente está falando. Ou seja, isso facilita a integração no meu sistema de gestão de uma maneira ampla, né, e mais fácil de implementar. Então, alinhamento, né, com a ISO 14000, então promove práticas sustentáveis ao negócio, redução do impacto ambiental. Então veja que tanto a 9.000, né, ela tem uma pegada com a 14, né, ela tem um foco na sustentabilidade ESG, fornecimento sustentável, ou seja, priorizar fornecedores com práticas sustentáveis e responsáveis. Perspectiva ao ciclo de vida, considerar todo o ciclo de vida de produtos e serviços, desde o desenvolvimento inicial. Então veja que ela traz, né, a questão da sustentabilidade, um olhar sobre o ciclo de vida. Agora, conhecemos o ciclo de vida do nosso produto, desde a extração da matéria-prima, a transformação dessa matéria-prima em um componente, deste componente virar um produto, deste produto virar algo comercializado. E aí, né, entra aquela questão da logística reversa para alguns produtos. Então, como que nós vamos tratar essa temática?
envolvimento das partes interessadas, né? Incentivar a participação do cliente, colaboradores e comunidade nas ações sustentáveis. Então, é importante envolver a comunidade com educação ambiental, coletas seletivas, campanhas de coleta, por exemplo, de produtos, né, que pode degredir o meio ambiente, como óleo de cozinha, né? Por exemplo, os nossos familiares, né, tá lá utilizando a sua cozinha, o óleo, e não jogar a céu aberto, ao esgoto. Então, coletar aquilo adequadamente, fazer aquela coleta. Isso é uma educação ambiental buscando foco na sustentabilidade ao meio ambiente. Monitoramento, definir métricas e mecanismos de avaliação para medir o desempenho em sustentabilidade. Princípios do ESG, integridade aos princípios ambientais, sociais e de governança ao sistema de gestão da qualidade. Melhoria na gestão de risco. Então, houve uma mudança singela no capítulo ligado à gestão de risco. Então, houve um desdobramento maior nessa gestão de risco, buscando um incentivo, né, a identificar esses riscos oriundos dos meus processos, bem como antecipar esses riscos a criar planos o quê? Preventivos. Por quê? Porque isso vai estar alinhado estrategicamente com o meu negócio. Então, o alinhamento estratégico vai estar ligado à gestão de riscos integradas, bem como os objetivos do meu negócio, em todos os níveis. Gestão de risco na cadeia de fornecimento. Sabemos o quanto é complexo desenvolver um fornecedor, e indo pior, ter um único fornecedor como estratégico no meu negócio. Pô, e se acontecer um impacto relevante a ele? O que pode afetar o meu negócio? Pode afetar drasticamente que eu posso deixar de produzir. Então, qual vai ser o meu plano B? Então, devido a diversas quebras enfrentadas pela cadeia de suprimentos, as organizações poderão entender a gestão de risco para avaliar seus fornecedores, garantindo o quê? A continuidade e a qualidade das operações. Quantas empresas grandes que a gente tem visto aí nos noticiários decretando, né, falência, decretando, né, concordatas. Ora, digamos que seja um dos meus fornecedores. E aí, como fica o meu negócio? Então a gente precisa dar um olhar perene sobre esse tema. Foco nas métricas e report. Aprimoramento dos monitoramentos do negócio por meio de uso de ferramentas como data análise, melhoria nos relatórios de risco, facilitando a identificação de respostas rápidas e ameaças existentes. A gente tem visto, né, a velocidade com que estão, por exemplo, as ações nas bolsas de valores, né? Como, por exemplo, estamos vendo aí, né, acompanhando aí as guerras que estão acontecendo, as taxas, né, que os Estados Unidos têm impondo a toda a comunidade. E aí? Aquilo que até antes eu era competitivo, posso ser que hoje eu não seja. Posso aumentar drasticamente o meu impacto financeiro no meu negócio. E aí, como que vamos reagir a isso? Resilientes a riscos emergentes. Enfatiza-se na necessidade de quê? De as organizações serem resilientes a novos desafios, como ameaças à cibersegurança ou riscos ambientais. Então, voltando-se novamente, estamos dando cuidado com ataques cibernéticos, segurança da informação, segurança em relação a dados sigilosos, financeiros da empresa. Como que nós estamos tratando esse tema hoje? Então, agora a gente precisa abrir aí um parênteses para a gente olhar e refletir sobre. E quanto aos riscos ambientais? Estamos previamente monitorando, atuando de forma preventiva para mitigar os riscos ambientais? Ou estamos deixando acontecer e na hora que acontecer iremos reagir? Esse aspecto, pela questão da cultura da qualidade, já não vai ser mais aceito. A empresa, o estratégico do negócio,
Precisa atuar-se de forma preventiva. Para quê? Para que não deixe acontecer. E não simplesmente, vou assumir o risco, porque até então não temos históricos. Só que, uma vez que acontece um histórico, pode ser tão grande que possa fechar o seu negócio. Então, cabe um parêntese, cabe uma reflexão sobre esse aspecto. Ferramentas digitais, segurança de dados e governança. Reforçar a responsabilidade sobre a proteção e gestão das informações sensíveis. Olha só, gente. Nós estamos falando aqui da questão de compliance, segurança da informação e compliance. Olha só. Então, como que nós vamos tratar esse tema? Nós temos visto aí nos noticiários pessoas que tinham acessos importantes da empresa e que por míseros reais vendeu tal informação. Não deu outra. Polícia Federal foi atrás. Agora, como que estamos lidando? Então, se nós formos olhar em termos de governança, tem questões da due diligence para as áreas-chave, né? Por exemplo, áreas de finanças, né? Controles financeiros e não financeiros. Como é que eu vou lidar com isso? Porque pode estar afetando a questão da governança, a gestão de compliance da empresa. O SGQ baseado na nuvem. Quanto que a gente vê, né, de informação mantida na nuvem? Até que ponto podemos considerar como seguros? Principalmente quando estamos lidando com dados de clientes, de fornecedores, de colaboradores. Então, promover um sistema de gestão de qualidade em nuvem para escalabilidade, monitoramento em tempo real e compartilhamento eficiente das informações, principalmente o controle do vazamento ou perda dessas informações. Como que a empresa estará reagindo a questões de backup? A questão de integridade dessas informações. Então, muito cuidado que a gente precisa atuar. Controle da qualidade digital, o uso da inteligência artificial para monitoramento em tempo real, coleta de feedbacks precisos. Então, até que ponto a inteligência artificial ela traz a informação correta? É aquilo que a gente fala. A gente precisa saber perguntar para a inteligência artificial, saber elaborar os nossos questionamentos para que ela nos dê a resposta certa. Agora, se pergunto, né, faço perguntas evasivas, não dá para confiar muito, né, no que a gente tem de informação. Melhoria na análise de dados, novas métricas digitais permitem acompanhar, né, de forma mais rápida e eficaz o desempenho do sistema de gestão da qualidade. Trabalho remoto, olha só, ferramentas digitais, como essa que nós estamos aqui proferindo este webinar. Então, desde a pandemia, flexibilizou bastante o trabalho, né, ao ponto de que bons resultados têm sido entregues aos negócios. Mas também abre precedentes de que será que realmente a pessoa está lá trabalhando? Então, tem uma série de coisas, né, que precisa ser avaliado. Então, o trabalho remoto nos flexibiliza muito a trazer resultados plausíveis ao negócio. Mas desde que seja controlado. Então, as ferramentas digitais apoiando a descentralizada, mantendo governança e segurança da informação, né? Então, a gente precisa também estar lidando com isso. Aumento do engajamento. Então, veja que a ISO 9001-2026 ela vem reforçar o engajamento interno, valorizando o desenvolvimento técnico e comportamental, bem-estar das pessoas, liderança e ética. Então, a questão da conscientização já não vai ser mais só ligada à conscientização em relação à política, aos objetivos, né, das quais a gente já o conhece, o como que a gente vai, né, atuar para atender os resultados e das implicações. Agora não. Eu preciso ter um engajamento, eu preciso ter essa conscientização em relação ao quê? À cultura do negócio. Trabalhar de forma ética, de forma transparente. Algumas empresas já trabalham com código de ética. Certamente vai ser uma saída a implementação desse código de ética no negócio. Para quê? Para reforçar a questão do trabalho ético, transparente.
de todos os colaboradores. Liderança e cultura. Compromisso da alta direção em todos os seus liderados, a fim de aumentar esse compromisso com a cultura da qualidade. Buscar preservar a ética, a transparência dos negócios. Olha só. Então, é aquilo que sempre ouvimos, né? Começamos pelo, né, a alta gestão dando esse o exemplo. Então, aumento desse compromisso perante a alta direção reforça a tese de que todos os seus liderados precisam ter esse compromisso com o quê? Com a cultura da qualidade, com a preservação da ética, da transparência de todas as suas atividades dentro do negócio. E simplificação dos requisitos. Veja que a nova estrutura, ela simplifica os requisitos, tornando a gestão de risco o quê? Mais objetiva, integrando-se melhor as normas de 14, como a 45, facilitando o acesso, especialmente em pequenos e médios negócios. Então, né, como que a gente está acompanhando essa questão da revisão da ISO 9001? A fase, o padrão atual, é a ISO 9001-2015, das quais, né, temos visto aí. O draft, que a DIS, ela foi publicada em agosto de 2026. Então, até o momento, nós não temos o final draft. A gente tem visto empresas ofertando treinamentos. Eu diria que, né, como prudência, não iria para esse crive de já colocar um treinamento dessa versão. Por quê? Porque ainda, mesmo que tenhamos o final draft, mudanças podem acontecer. E o final draft dela está em meados agora de 2026. Até os últimos acompanhamentos, entre meados de abril e maio, possivelmente já tenhamos aí esse final draft, desde que não aconteça nada lá na sede da ISO, lá do comitê. O novo padrão a ser publicado está previsto para o terceiro e quarto trimestre de 2026. Já temos relatos que alguns vão falar que já vai estar sendo publicado em início de 2027, mas até então o calendário que a gente tem acompanhado, terceiro e quarto trimestre, a gente já tem aí essa publicação. E o prazo de transição previsto para 3 anos, a partir, ou seja, até final de 2029. Eu diria, gente, que pelas mudanças, né, que não foram tão drásticas, um ano já seria possível de eu, né, readaptar o meu sistema de gestão. Mas, né, a própria ISO deu uma flexibilizada aí de 3 anos para você fazer essa transição. Na 14.000, então o nosso padrão a 2015, o draft, né, junho de 2025, então veja que o final draft dela já temos, já que foi publicado em janeiro de 2026. Então já temos uma visão clara do que virá de revisão. Lógico, né, enfatizando novamente que mesmo com a FDIS ainda assim é possível de algum momento sofrer alguma pequena revisão. E a sua publicação está prevista para agora em março de 2026. Então, março, abril, já teremos aí, sem dúvida, a publicação da 14.000, né? E terá também o seu prazo de transição também previsto para 3 anos. Então, esse é o cronograma de revisão que a gente tem acompanhado. Muitos organismos de certificação também têm trabalhado em cima deste cronograma, ou seja, estamos todos na ansiedade, na expectativa, para saber quais mudanças que possam vir, além do que já foi publicado, para que assim então a gente também possa se preparar, né? Tanto para aumentar a nossa competência, como também preparar as organizações para adequações, ok? Qual é o fluxo de revisão de normas, né? Então, esse aqui é muito interessante a gente saber. Tudo se inicia pela sede da ISO, em Genebra, lá onde ela aprova e publica as normas assim revisadas. Depois, ela é comunizada junto ao IAF, que é o Fórum Internacional, que emite esse documento de transição. Vem para o Brasil, no caso aqui, signatário, a BNT, já adota e publica. O Inmetro, né,
nossos colegas já comunica e define a adequação dos organismos para se adequarem. Aqui, os organismos de certificação, como o IQA, já revisa seus processos internos, né, com base na 17021, né, e bem como a equipe de competência de seus auditores, já trazendo, né, o que precisa ser conhecido, bem como buscar a competência e a capacitação. O organismo vai solicitar a atualização e extensão de acreditação, né, às empresas, bem como a comunicação de atualizações a seus clientes. O Inmetro realiza a avaliação de escritório, então vai o pessoal do Inmetro, né, dentro desses organismos de certificação, fazer a avaliação de escritório para ver se está todo adequado, gerando-se então a certificação acreditada para essas novas versões. E assim, os organismos estarão aptos, né, a auditar os seus clientes, bem como os seus clientes também estarem acompanhando e adequando dentro do prazo estabelecido por norma, que no caso aqui, dentro de 3 anos, ok? Então esse é o fluxo comum, né, conhecido aí que a gente vem seguido. Então, aqui um overview, né, dentro dessas principais mudanças, que é a conformidade, né, e controle para ISO 9000, a gestão de riscos qualitativos, a padronização de processos e as responsabilidades claras definidas. E já na 14.000, sustentabilidade e propósito, valor ao longo prazo, adaptação estratégica e riscos monitorados por dados. Então, se nós olharmos, né, acredito que muitos de vocês que estão aqui participando já devam ter acesso a essas informações. Aqui, por exemplo, eu tenho a DIS da 9000, por isso que é aquilo que eu reforço, né? Ainda é imaturo eu trazer treinamentos ligados, porque ainda não temos um final draft. Então, aqui tem uma prévia do que, né, para vir para aprovação. E o ponto mais singelo aqui, dentro do que foi apresentado, fala a questão dos fatores, condições climáticas, né? Como foi já trago, né, dentro do IAE desde fevereiro de 2024. A questão cultural, né? Cadê? A gestão de risco, uma abordagem maior, né? Teve uma diluição melhor na questão de análise de risco. Aqui, de infraestrutura, tecnologia da informação, né? Recursos. Traz também a questão do trabalho remoto. Aqui no ambiente para operação, um ponto bastante aqui, por exemplo, como psicológico, alguns fatores como cultura organizacional, né, e ético. Aqui fala a questão do burnout, olha aqui, ó. Então já foi enquadrado isso no capítulo 714. E proteção emocional, olha só. No 7.3, a cultura de qualidade organizacional, comportamento ético. Então veja que são pontos que, né, estão trazendo de diferente da ISO 9001, 2015, das quais estamos falando. E aqui nós temos... Deixa eu pegar um negócio aqui. Aqui já temos a versão final, que é o final draft da 14.000. E o ponto mais relutante dessa mudança, ela traz, além das condições climáticas, pelas quais já falamos, riscos e oportunidades. Ela fala aqui 615, 62.
gestão de mudanças. Então, ela traz um capítulo sobre gestão de mudanças, planejamento de mudanças. Similar ao que já existe na ISO 9001, que é a primeira mudança, a primeira gestão de mudanças que a gente precisa lidar. Mudanças que possam afetar o meu sistema de gestão. Então, isso teve um desdobrar melhor para que a gente possa avaliar a questão de mudança. Voltando aqui à apresentação. Princípios de gestão da qualidade inalteráveis, né? Então, foi mantido os 7 princípios da qualidade, como foco do cliente, liderança, né? Agora mais participativa ainda dentro do sistema de gestão, o engajamento das pessoas mais forte, né? Com entonação à questão da cultura, abordagem por processo, melhoria contínua, decisões baseadas em evidências e gestão do relacionamento, né? Uma pegada maior para a gestão dos fornecedores, principalmente a questão do trabalho, né? Cultura, ética e transparente. Agora, olha as principais mudanças, né? Então, o contexto e partes interessadas trouxe a questão da mudança climática. Então, já é conhecido, inclusive foi emitida uma ISO 9001 emendada, né, 2015, já considerando as questões climáticas a serem auditadas em seus processos, desde então, agosto, né, de 2024. E agora a norma reforçou, né, este capítulo. Liderança, incluso como responsabilidade, a liderança em promover uma cultura de qualidade e também um comportamento ético. Ou seja, está lá a cláusula 5.1. A liderança agora tem que promover uma cultura de qualidade mais ampla e também um comportamento ético. Veja que aqui nós estamos falando um pouquinho de governança, de compliance, anti-suborno. Política deve levar em consideração o contexto da organização e apoiar a sua direção estratégica. Está lá na cláusula 5.2, teve, né, algumas notas que foram consideradas. Papéis e responsabilidades, inclusão de mais uma linha para apresentar relatórios sobre oportunidades de melhoria à alta administração. Está lá no 5.3, então... Posso Oi, interromper? pode. Ótimo. Bom, então, né, do ponto em que paramos, né, nós falamos da parte interessada, né, em contexto que houve a inclusão da questão da mudança climática, dentro do capítulo 41, 42. Falamos da liderança, como responsabilidade pela liderança e promover uma cultura de qualidade, e principalmente um comportamento ético, né? Então, isso vai ser a bola da vez para alavancar, né, esse engajamento dentro da organização, no que tange a cultura. A política deve levar em consideração o contexto da organização e apoiar a direção estratégica. Então, no capítulo 5.2, teve alguns apêndices que foram adicionados. Papéis e responsabilidades, a inclusão de uma linha referente para apresentar relatórios sobre oportunidades de melhoria à alta administração, 5.3. A gestão de riscos, houve uma separação mais ampla e clara em relação com cláusulas distintas, e a inclusão de mais uma cláusula, que é o 613, que é oportunidades. Então, lá a gente já tratava os riscos, né? Agora vamos tratar as oportunidades. Então, temos um capítulo 613 adicional para a gente poder, né, trazer a implementação para dentro do nosso negócio. Gestão de mudança. Foi adicionar novos tópicos referentes à mudança, tal como avaliar a eficácia dessas mudanças, comunicação das mudanças e avaliar os resultados dessas mudanças. Então, aquilo que na norma já estava, né, um pouco genérico, agora, qualquer mudança que eu venha fazer, eu preciso fazer uma análise de risco, eu preciso avaliar a questão, né, da viabilidade daquela mudança, principalmente avaliar a eficácia da implementação dessa mudança. Então, né, embora a norma não trouxe manter e reter informação documentada, mas na extensão necessária se faz necessário eu ter um registro de qualquer mudança que foi proposto dentro da minha empresa e assim uma análise crítica da implementação da mesma, bem como resultados dessa eficácia. Infraestrutura,
considerou todos os tipos de trabalho, sendo eles remoto ou combinado, 713. Ambiente para operação, incluindo no texto a prevenção da síndrome de Burnout, proteção emocional. Olha aqui ó, a questão ó, da NR1. Então, já, embora esse tema foi postergado novamente, mas a ISO 9001, né, já traz uma questão de preocupação sobre essas questões de Burnout e proteção ambiental, né, proteção emocional, perdão. Alterado o texto, passando a considerar a cultura de qualidade organizacional, incluindo o comportamento ético dentro dessa cláusula. Conscientização dos trabalhadores, requisito novo, adicionado à cultura de qualidade e o comportamento ético. Então, esse tema agora, além de, tradicionalmente, eu ter a consciência da política e dos objetivos, eu tenho que ter a consciência em relação à cultura de qualidade, bem como a questão do comportamento ético. Aí a gente volta àquele tema que eu falei mais cedo, a questão do código de ética. Planejamento e controle operacional. Deve assegurar que os processos, produtos e serviços fornecidos externamente sejam relevantes para o sistema de gestão da qualidade, das quais sejam controlados. Análise crítica pela direção. Levou em consideração um novo item de entrada para análise crítica, tais como mudança das necessidades e expectativas das partes interessadas. A gente olhava na análise crítica como dado de entrada, mudança no contexto. Agora, além do contexto, eu tenho que avaliar se houve alguma mudança dentro de alguma das partes interessadas em que eu havia identificado dentro do meu sistema de gestão, para as quais eu preciso levar esse tema para a análise crítica da alta gestão. E todo o texto da norma, revisões e ajustes textuais, mantendo a mesma semântica do requisito, desde a cláusula 02 até a 10.3. Melhoria contínua. O requisito 10.3, melhoria contínua, ele foi suprimido. Então, agora foi integrado tudo dentro do requisito 10.1, melhoria. Então, já não temos mais, né? Havia-se uma ambiguidade de melhorias, tanto no 10.1 quanto no 10.3. Agora, eles entenderam que tudo agora está dentro do 10.1. E material de orientação na fase de implementação teve a sua importância significativa expandida, ou seja, através do anexo A, né, que houve uma expansão para facilitar na implementação e orientação de todos que queiram implementar esse sistema de gestão. Mudanças na 14.000. Termos e definições, obrigações de conformidade ao invés de requisitos legais. Então veja que a seção 3.2 agora fala em obrigações de conformidade, ao invés de requisitos legais. Contexto e meio ambiente, a harmonização da ISO 9001, com a questão das mudanças climáticas. O escopo do sistema de gestão agora inclui o controle e influência sobre o ciclo de vida de suas atividades, produtos e serviços. Então agora eu preciso dar uma olhada dentro do meu escopo, como é que está, né, a questão do ciclo de vida, a questão do controle e influência. Política ambiental, adição de uma nota explicativa dentro dessa cláusula. Gestão de risco, foi uma seção reorganizada para esclarecer os requisitos já existentes. Aspectos e impactos, uma nova nota foi incorporada para melhor explicação referente às perspectivas do ciclo de vida. Gestão de riscos e oportunidades, houve uma seção independente, então temos uma cláusula agora 614 e 615, né, estabelecendo a questão dos riscos e também agora das oportunidades. Veja que em planejamento de mudança houve uma harmonização com a ISO 9001. Então temos uma nova cláusula em gestão de mudança. A gente via gestão de mudança lá no capítulo 8.1, né? Agora não, temos um capítulo exclusivo de gestão de mudanças que se assemelha ao já escrito, já nas versões, né, das quais a gente já conhece, como a ISO 9001-2015. Processos terceirizados, expande os requisitos para produtos e serviços relevantes para atingir os resultados pretendidos do seu sistema de gestão, como definição de terceirização removida e também a orientação através do anexo 8.1, provavelmente será modificada. Análise crítica, houve uma harmonização da ISO 9001, mantendo subdividido as subcláusulas. Então, agora nós temos subcláusulas dentro da análise crítica, como por exemplo, já existentes já na ISO 9001-2015. A melhoria contínua foi suprimido o capítulo 10.3 e agrupado no requisito 10.1, igual a da ISO 9001.
E todo o texto da norma teve pequenas revisões, ajustes textuais, mantendo-se a mesma semântica. Então, o que que eu fiz? Eu peguei as duas normas, perdão, né? Eu peguei a norma ISO 9001, corrente, mais a FDIS, né? Que depois vou fazer isso novamente na hora que tiver a publicação, e fiz o comparativo do que houve de alteração e evidências para implementação. Então, observa que aqui pequenas alterações na norma em termos textuais, né? E aqui começa, como por exemplo, o novo requisito, a questão das condições climáticas. Os demais sem alteração no texto, mantendo-se o mesmo. Aqui uma revisão textual, né? Dentro do requisito. Você está compartilhando com vocês aí? Tá, né? Aqui alterado pertinentes por relevantes, então pequenas alterações. Um novo requisito que foi adicionado aqui no 4.2 para avaliar junto as partes interessadas em relação às mudanças climáticas. Do capítulo 4.3, sem alteração no texto. Aqui, né, de resultados, né, foi feita uma alteração aqui no texto, mais alteração textual. Pequena alteração textual do antes, né, da versão existente para o draft. Então veja que houve mais revisões textuais do que adição de novos capítulos, né? Alterou a seção C para B, substituindo o texto assegurando por garantir. Aqui um novo requisito, lá, promover uma cultura de qualidade no 5.1. Então foi adicionado, né, este item, essa linha, né? Promover uma cultura de qualidade. Foi adicionado uma nova nota de entendimento do que é essa cultura de qualidade. No 5.2.1, houve-se um novo requisito, ó, levando em consideração o contexto da organização para apoiar a direção estratégica, bem como a política de qualidade ser mantida. No 5.2.2, ser compreendido e aplicado dentro da organização, então o desdobramento do subitem separado, né, comunicando e o entendido. Aqui o 5.3, alteração textual, veja que aqui no 5.3 um novo requisito, apresentar relatório sobre oportunidade de melhoria alta administração. Aqui substituído o texto, né, a linha C para B. Aqui houve um desdobramento, olha no 6.1.2, por exemplo, 6.1.3. 6.1.3 na versão atual não constava esse requisito. E agora trouxe uma nova adição na gestão de risco, um novo capítulo. Então, esse aqui agora nós vamos incorporar na nossa gestão de risco já existente dentro da nossa organização. Alteração textual somente. Aqui, o 6.3. Veja que aqui não existia esse requisito, essa linha, então agora a eficácia das mudanças, comunicação das alterações, então eu tenho que comunicar as alterações, né, e como avaliar, analisar os resultados dessas alterações. Então veja que agora me faz com que eu tenha esse registro, né, essa informação de análise, se essa mudança é perene ou não dentro da minha organização. No 7.1.3, considerou todos os tipos de trabalho remoto, e aqui substituindo algumas alterações textuais. No 7.1.4, a questão da prevenção da síndrome de Burnout e proteção emocional. Alterado o texto passando a considerar a cultura da qualidade organizacional como comportamento ético. Pequenas alterações textuais, pequena revisão textual. Foi suprimido os campos 2, 3 da versão anterior. Pequena alteração textual. No 7.3, novo requisito adicionado à questão da cultura da qualidade e ético. Os demais, pequena alteração textual. Alteração textual. Adição de um novo requisito no 8.1, que deve assegurar que os processos, produtos e serviços fornecidos externamente sejam relevantes para o sistema de gestão da qualidade. Foi agrupado a linha E, né, no texto. Algumas palavras aqui, como deve, deveria, a gente precisa garantir
se isso vai estar no texto também na norma. Incluir no campo nota e os demais substituição aqui textual, revisões textuais. Revisão textual, revisão textual, revisão textual, requisitos aqui sem ter sido alterado, substituição, incluindo o campo nota, incluindo subdividido aqui as alíneas, revisões textuais, textual. Então, nós não tivemos muito, né, comparado com a versão 2015, uma mudança drástica nessa norma. Até o momento, no que a gente tem acompanhado. Em novo tópico incluso, mudanças nas necessidades e expectativas das partes interessadas sejam relevantes. Então, isso na análise crítica, como nós comentamos. Não mais considerado em tópicos e alíneas, né? Então, foi subdividido, né? Como igual a ISO 9001, entradas e saídas para análise crítica. E aqui o DAIS 3 foi suprimido, né? Então, sendo agrupado aqui no requisito DAIS 1, que foi agrupado, o requisito DAIS 3. Então, para ISO 9001, né, segundo a DIS que a gente tem acompanhado, essas foram as pequenas mudanças ocorridas. Na 14.000, traz a mesma coisa. Muita coisa mantida, né, sem alterações, só revisão textual. Já aquelas já conhecidas, como a questão das condições climáticas. Substituir a palavra aumentar por aprimorar, então pequenas revisões textuais. Aqui foi suprimido este requisito, sendo considerado o 614. Então aqui está considerando o 614. O que estava no 611, conhecidamente, houve um desdobrar para o 614, ó, incluso mais essa nota. E aqui esse capítulo é todo novo, da 14.000, 614. Foi desdobrada essa gestão de risco no novo capítulo. E veja que aqui refere-se ao item 615 dentro da norma. Então veja que o 615 manteve pequenas adições que foram incrementadas. Informação documentada como mantida, né, disponível. Então pequenas revisões textuais. Novo requisito adicionado, né, que é o 6.3, similar ao já existente da ISO 9000. E aqui revisões textuais, muitos capítulos sem revisão, sem alteração no texto, pequenas revisões textuais, novamente, né? Aqui houve um detalhamento do que é preciso estar disponível, né? Então aqui houve um detalhamento no capítulo 922, e também essas revisões, aqui houve um desdobramento, como igual da ISO 9000, 931, 932, 933, entradas e saídas para análise crítica. O 10.1 foi suprimido, foi agrupado o 10.3, que até então o 10.3 aqui, né, não mais existirá. Então, essas sim são a prévia das mudanças, né? Como disse, a FDIS, né, da 14.000, ela já foi publicada, então já temos, né, uma evidência clara do que está vindo já de alterações, até porque a 14.000 já está sendo publicada agora. Lógico que precisamos ainda esperar o que de fato consolidou de mudança. Pode ser que no meio do caminho possa ter tido alguma pequena alteração, mas temos a FDIS. A ISO 9001 ainda não temos essa FDIS publicada, ok? Assim que sair a publicação, certamente eu estaria revisando novamente essa minha matriz, justamente para termos uma clareza do que alterou em relação à versão já existente. A previsão de publicação das normas para 14.000, meados agora de abril, maio, e, segundo a ISO 9001, meados de setembro, né? Segundo o calendário que até então foi comunicado. Mas estamos ainda acompanhando ainda essa edição, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ok. Período de transição. Então, veja que as empresas já certificadas e que possuem certificados, né, terá o tempo de 3 anos após a publicação final
para se adequarem às mudanças dentro das suas diretrizes. Então, veja que nesse período, tanto as certificações 9 quanto, né, a versão 2026 serão válidas. Os órgãos de acreditação precisarão de um período inicial de pelo menos de 9 a 12 meses para que se possa ter o próprio treinamento e sua certificação. Isso significa que as primeiras auditorias oficiais da versão 2026 só deverão acontecer no terceiro trimestre de 2027. Então, todas as organizações deverão completar sua transição e serem auditadas com base no novo padrão até o prazo final previsto para setembro de 2029. O momento dessa transição, então temos a primeira opção, que é a certificação inicial, ou seja, uma empresa que queira já buscar a certificação. Vai haver 2 manutenções e depois uma recertificação, que aí sim vai ser auditada dentro desse escopo. Já a recertificação, dentro dessa primeira opção, para realizar a atualização durante esse período, né, durante uma auditoria de recertificação, será calculado o tempo de auditoria como usual, conforme a MD 05 do IAF. Isto é, determinando as adições e reduções apropriadas de até 30%. Vai realizar uma auditoria de recertificação. O IQA vai emitir um novo certificado de 3 anos e, com isso, reiniciará o ciclo dessa certificação. Manutenção. Caso o cliente solicite uma atualização junto ao processo de manutenção, existem 2 opções: acrescentar o tempo para uma adição de supervisão, adicionar 20% do tempo adicional para o tempo total, né, no caso aqui chamando de off-site mais on-site, alocar pelo menos 80% do tempo total adição para a duração da auditoria local. Arredondar para cima, né, tanto o tempo on-site como o off-site, para o próximo, né, 1/4 do dia. E aí o IQA manterá o ciclo de certificação existente. Deve haver no mínimo, né, de 4 horas de tempo adicional de on-site. Já a segunda opção, né, então são as auditorias especiais ou antes da manutenção e certificação. Certificação inicial, temos 2 manutenções e a recertificação. Pré-auditoria. Um cliente pode solicitar a realização de uma auditoria especial antes de sua próxima auditoria de manutenção ou recertificação. Podem ser feitos ajustes com base no aditivo existente e fatores de subtração. No entanto, a duração da auditoria no local deve ser no mínimo 1 dia e meio, se houver mais de 10 empregados, mínimo de 1 dia para 1 a 10 funcionários. Isso não afetará a data do destino ou tempo de auditoria para a próxima auditoria de manutenção ou recertificação agendada. Bom, gente, momentaneamente, né, eu peço encarecidas desculpas pelo delay da conexão de internet aqui, né, mas o bom é que pelo menos conseguimos concluir a tempo. Vou passar as palavras agora à Marina, né, que ela vai falar um pouco da parte comercial, a todos vocês, ok? E voltamos depois na sequência para dúvidas e perguntas. Deixou. Bom dia a todos. Júnior, obrigada e parabéns pela apresentação. Foi muito boa e esclarecedora. E eu vou pedir, por gentileza, para o time subir a apresentação, o Deixa eu slide. compartilhar aqui. Aí. Obrigada, Júnior. Bom, pessoal, complementando a parte institucional que o Alexandre Xavier, o nosso superintendente, fez no início desse evento, nós gostaríamos de deixar à disposição de vocês o IQA como um instituto do setor automotivo. O IQA atua na parte de certificação de produtos, certificação de serviços automotivos, certificação de sistemas, nas quais envolve a certificação da ISO 9001, 14001, 45001, IATF, VDA e diversas outras normas específicas do setor automotivo e normas mais abrangentes,
que envolvam o setor automotivo também. Saiu aqui a apresentação, mas enquanto sobem de novo, eu vou continuar falando aqui, tá bom? Além da parte de certificação, nós temos a área da academia, onde envolve os treinamentos, publicações e estudos técnicos, publicações técnicas manuais, os eventos, né? Então, eventos como webinars, eventos presenciais, rodas de conversas, sobre assuntos específicos. Então, quem tiver interesse pode entrar no site da academia ou fazer contato, que a gente encaminha a agenda dos próximos eventos e dos treinamentos. Falando sobre treinamentos, já vou adiantar uma condição super especial para todos que participaram desse webinar. Aqui está no QR Code está o link para pesquisa de satisfação, e lá no final da pesquisa de satisfação tem uma perguntinha se vocês têm interesse em receber um desconto especial para a realização dos treinamentos que teremos assim que as normas forem publicadas. Tá? Treinamentos de upgrade, treinamentos de interpretação, auditoria interna e auditor líder também, tá bom? Então, quem tiver interesse nesses treinamentos e receber um desconto, vai ser especial para quem participou do webinar. Responde a pesquisa de satisfação e lá na pergunta do interesse vocês colocam que sim, tá bom? E a gente vai mandar um e-mail com cupom especial para vocês. E para finalizar a apresentação do IKEA, nós temos duas áreas que são as duas áreas mais novas do IKEA, que é desenvolvimento sustentável, onde nós temos diversas ações, atividades, serviços voltadas para a sustentabilidade, e uma área de transformação digital, onde temos diversos treinamentos e atividades voltadas para a transformação digital das empresas. Bom, agradeço a participação de todos e passo agora para a Adriele. Não sei se a gente tem mais alguma atividade. Obrigada a todos. Obrigado, Marina. Bom, gente, eu abro agora o espaço a todos para vocês para perguntas, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos pela participação de todos vocês. Reforçar novamente, né, que estamos aí ansiosos por todas essas mudanças, né, que estamos aí já perto de estar sendo consolidadas, né? Reforço novamente o cuidado, né, de não fazerem os treinamentos ainda, né, até porque vamos esperar, né, vamos aguardar a ansiedade, né, e esperar toda a publicação para que até então não seja desperdiciosos, né, os valores destinados a esses treinamentos. Vejo que algumas instituições já têm publicado treinamento, mas sempre, né, aguardar realmente, de fato, a publicação para que até então, sim, possamos, nós como organismos, né, o IKEA, entre outros aí afora, possa de fato ter a consolidação dessas normas e assim publicar os treinamentos necessários, ok? O meu muito obrigado a todos, eu peço encarecidas desculpas pelo delay da conexão, e aqui agora a gente abre, né, para dúvidas e perguntas a todos, ok? Ô, Júnior, Adriele? eu vou te passar algumas dúvidas que foram feitas aqui no nosso chat, mas depois no final a gente também vai compartilhar um arquivo com todas as respostas, tá bom? Ok. Ali no seu slide 9, a Luana ela perguntou da flexibilidade para informações documentadas. O que seria isso? Bom, a flexibilidade para informações documentadas é aquilo que já de fato a gente tinha. Por exemplo, eu posso colocar informação documentada através de software, na rede, né, eu posso colocar na nuvem, né? Como, por exemplo, tradicionalmente eu posso colocar na rede de informatizado dentro da minha empresa. Então, flexibilizou, até porque, né, vem acompanhando essas tecnologias da informação no que tange, por exemplo, muito dos arquivos serem salvos nas nuvens. Então, houve essa flexibilidade. Só que aí é aquilo que a gente sempre falou, né? Precisamos agora abrir um parênteses para avaliar junto à nossa área de TI o quanto que está assegurado para reter essa informação de forma segura, para que não haja perda, muito menos vazamento de dados, principalmente dados confidenciais. Okay? Bem, próxima pergunta aqui do Eugênio. A norma de sistema de gestão automotiva IATF 16949 está alinhada com a ISO 9001. Tem alguma previsão para essa norma ser revisada? Segundo o que a gente vem acompanhando, o ano que vem, 2027, já terá aí a revisão da 16949,
assim como a 19011 também já está no crivo de suas revisões, aí começando este ano. E aí, um complemento dessa mesma pergunta, né, é como que você vê que isso vai impactar, né, como que a 9.000 vai impactar na revisão da IATF? Bom, o impacto mais sensível que dentro do que podemos apresentar aqui é a questão da cultura, né? Então a gente sabe, né, que agora, né, os fornecedores de autopeças, por exemplo, né, reforçar a questão da cultura, reforçar a questão da transparência já com seus clientes, já com a sociedade. Então, esse vai ser o impacto. Na verdade, esse impacto eu diria até menos, porque boa parte dos clientes hoje já está exigindo essa transparência, essa cultura, né? Já está vindo com uma pegada de ESG dentro. Então, eu diria que não tanto impacto nesse sentido. Mas cabe aos outros fornecedores, né, e ATFs, já pensar, trabalhar sobre essa temática, em termos de cultura da qualidade, em termos de transparência. A própria IATF, ela já traz um capítulo que é, né, que é a questão lá do Código de Ética, transparência. Então, já só vai somar, né? Já é algo que já está consolidado, mas que assim eu preciso, como autogestão, reforçar ainda mais essa questão da cultura. Tá ótimo. É, perguntaram da previsão também. Acho que você já respondeu, mas se puder falar brevemente de novo, né? A previsão de lançamento de publicação dessas novas ISO. Se não mudarem nada, né, se forem seguir realmente o calendário, a partir deste mês e mês que vem já teremos a publicação da 14.000, né? Já acredito que final de maio já seja possível já a sua comercialização pelo catálogo da BNT. Já a ISO 9001, ainda estamos no final, aguardando o final draft, né? Estou aqui também ansioso, aguardando esse final draft, justamente para ver se houve alterações em relação à primeira publicação, porque até então vai para uma aprovação, vai para uma votação, e a sua publicação seria em meados de setembro. Se Perfeito. não mudarem nada lá em cima, né, gente? Então, deixo reforçado aí. Nós estamos aqui embaixo, aqui nos bastidores, acompanhando toda essa evolução. Perfeito. Como agora a gente só tem mais 5 minutinhos, eu vou só repassar então os últimos comunicados. As demais perguntas a gente responde todas via documento e envia para todos os participantes. Sobre certificado, a gente vai emitir sim uma declaração de participação para todo mundo que estava aqui. Link de gravação e material didático também vão ser compartilhados posteriormente com todo mundo que está. Compartilha o convite do CEP. Eu vou reforçar aqui o convite, pedindo para que todos que estiveram presentes também respondam a nossa pesquisa de satisfação, né? Comente ali como é que foi o evento para vocês, para que a gente possa melhorar. Coloca o slide, gente. Algo que você queira que eu apresente aqui, Adriele? Quer que eu... Eu ia deixar só também um último convite para vocês. Eu só estou esperando as meninas conseguirem fazer o compartilhamento. No nosso próximo webinar, a gente ainda tem um novo webinar no final desse mês, também para falar da atualização do novo CEP, ali da harmonização entre o CEP da VDA e a AG. Deixar o convite para que todos estejam com a gente nesse dia. Acho que fui eu. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Eu que agradeço a todos, principalmente aí a oportunidade de poder, né, proferir essa webinar, trazendo um pouco dessas tendências que já está aí latentes aí para acontecer. Muito obrigado a todos. Espero que todos já comecem já se preparar, justamente porque muitas mudanças estamos vindo aí alicerçadas não somente dessas normas, como nós falamos aqui, como também a 19011, como também a própria IATF, entre outros aí que vai puxar o seu entorno. Obrigado a todos.
Qualquer coisa, estamos aqui à disposição através do IKEA. Muito obrigada, Júnior. Para os demais, até.